Olá pessoal, tudo bom? Eu tô aqui gravando esse vídeo hoje para vocês com a câmera do celular, porque eu resolvi de última hora fazer assim, né? Falar com vocês sobre a lua cheia que vai acontecer no signo de Aquário, né? Que a lua vai estar cheia no signo de Aquário, mas é da lunação de Leão, né? Então, na verdade, essa lunação está chegando no seu ápice e a gente está falando de uma energia leonina, que é uma energia, essa fumaça que está aqui é o incenso, tá? O incenso do sol, inclusive, eu acho que nem está aqui, mas é o incenso do sol, que é maravilhoso para colocar na época de eclipses, né, de leão, essa energia. Então, é o incenso do sol, se vocês quiserem, aí fica a dica também, tá? É claro que todo incenso que a gente acende com um propósito, né? A gente não acende simplesmente para ter, que lindo, né? Tem aqui um incenso soltando uma fumacinha, não é isso, né? A gente tem que intencionar realmente uma energia, na hora que essa fumaça começa a sair, sai uma coisa interessante aqui. Bom, mas esse vídeo aqui foi de última hora, assim, foi para falar com vocês sobre um ritualzinho que a gente pode fazer para esse eclipse que vai acontecer na segunda-feira, eclipse lunar, que vai acontecer às 15 horas e 10 minutos do horário de Brasília, tá? E esse eclipse, eu tô aqui brincando com a fumaça. Esse eclipse, ele tá bem interessante para a gente trabalhar assuntos relacionados a Leão. E esses assuntos relacionados a Leão são o quê? Bom, primeiro, a gente pode entender que Leão, ele trabalha a questão do amor, né? Então, o amor é um assunto interessante, é um assunto importante para a gente trabalhar. Então, se a gente tem questões para resolver dentro da gente, por exemplo, pode ser que algumas pessoas estejam se relacionando, já sejam casadas, mas o que acontece, o que ocorre, né? Muitas vezes as pessoas não estão felizes, né, dentro do relacionamento, ou não estão felizes com elas mesmas. Então, essa energia de Leão, da lua cheia que vai ocorrer aí, da lunação de Leão, é interessante a gente trabalhar essa questão do amor próprio. E às vezes aquilo que está refletindo ruim fora da gente é aquilo que não está legal dentro da gente. Então, eu estou olhando para cá, mas acho que a câmera é aqui. Bom, então aquilo que não está legal dentro da gente acaba refletindo fora, ou seja, a gente muitas vezes pode olhar fora e achar que as coisas não estão dando certo, que as coisas não estão boas, que está tudo fora de ordem, poxa, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo que eu faço, tudo que eu recebo do universo de alguma forma não vibra legal para mim, tudo está dando errado na minha vida, mas às vezes o problema não está fora. A maioria das vezes os problemas não estão fora da gente, mas sim dentro da gente. Então, essa lua cheia e com o eclipse que vai ocorrer, né, que a lua vai receber ali a projeção, né, da sombra da Terra, então a gente tem a possibilidade de plantar sementinhas também nessa lua, né, de enviar as nossas intenções para essa lua, para daqui a 6 meses ela trazer o fruto disso que a gente está implantando nela. Então, é interessante a gente tentar trabalhar essa questão do eu, né? A questão do ego, do amor próprio. E existe aqui um ritualzinho que ele é bem interessante, eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que vai super dar certo. E vou trabalhar junto com vocês também essa energia, vou acionar isso também na minha vida. Mas antes de começar a falar sobre a lua cheia, ou dos rituais que a gente pode fazer, eu gostaria de indicar um filme, que na verdade é um documentário, ele é antigo, eu acredito que a grande maioria de vocês já tenham visto. Se vocês não viram, é interessante assistir. Algumas pessoas podem gostar, outras podem não gostar por ser um documentário. Algumas pessoas podem se interessar pela historinha que tem ali, algumas outras pessoas podem sentir sono. É super importante a gente filtrar sempre tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende, né? Tudo aquilo que a gente estuda. É muito importante a gente usar o nosso filtro pessoal, né? A nossa consciência, ouvir o nosso coração, a nossa intuição e filtrar as coisas,
Dá um tempo para a gente digerir as informações direitinho, para que as coisas tenham a nossa energia, a nossa consciência ali, né? É sempre bom a gente implantar a nossa consciência nas coisas que a gente faz, ou naquilo que a gente estuda. Então é importante passar um filtro em tudo que a gente vê. Então no vídeo também é importante passar esse filtro, tá? Nem tudo que todo mundo fala é verdade absoluta, nem tudo que todo mundo fala a gente tem que aceitar e nem acreditar. Mas esse filme ele é maravilhoso. Para quem quer iniciar os estudos sobre física quântica, pode começar por ele, tá? É um bom caminho para começar, que é o filme Quem Somos Nós, né? Acredito que alguns de vocês já tenham visto. Tem o 1 e o 2, tá? O 1 é maravilhoso, tá? O 2 aí já não tem mais a historinha, o 2 é mais a conversa ali realmente dos cientistas e dos pesquisadores falando sobre a física quântica, tá? E um outro ponto também que é interessante falar para vocês, eu não sei se vocês todos vão concordar comigo, mas a questão de assistir filme dublado. Existe um preconceito que eu acho que é incabível das pessoas assistirem filme dublado, a não ser que você esteja aprendendo inglês ou a língua do filme que você está assistindo ali, aí sim é compreensível, sabe? Porque aí você está ouvindo o vídeo, está ouvindo em inglês e está lendo ali a legenda para poder, de alguma forma, entender aquilo que está sendo falado ali, né? Associar o que está sendo falado com aquilo que você está compreendendo. Agora, muitas vezes assistir filme com legenda super mega atrapalha a gente na compreensão, a nossa mente, porque nós somos preparados para ver uma coisa, ouvir aquela informação e assimilar isso, e não ouvir e ler, porque o que acontece quando a gente vê um filme, por exemplo, que é legendado? A gente não consegue ver a imagem do filme, a gente ouve o filme e lê o que está acontecendo, só que quando um filme é feito, as imagens, elas estão associadas às palavras, então os dois juntos têm um sincronismo, eles precisam ser vistos de alguma forma juntos, né? Então quando a gente pega, infelizmente, né, o brasileiro, quando pega um filme para assistir por preconceito, fala, não vou assistir dublado, é horrível, nossa, a dublagem é terrível, mas assim, por esse preconceito, por seguir a grande massa, porque todo mundo pensa e todo mundo acha que é ruim, né, ver um filme dublado, a gente acaba perdendo detalhes importantes de um filme, mensagens que estão numa imagem, muito mais do que numa fala, muito mais do que naquilo que está sendo escrito e que muitas vezes a gente não consegue ler tudo, não consegue captar tudo. Então, eu sou daquelas que sempre digo, né, assistam dublado. Se você não domina o inglês, se você não fala inglês fluentemente, assiste dublado. Sempre que tiver oportunidade, assiste dublado para você ouvir e também ver as imagens. E também é interessante dizer que algumas pessoas elas falam assim, aquilo que é falado na dublagem não condiz com aquilo que está sendo falado no filme. Só que eu já vi vários filmes que, mesmo a legenda, não condiz com aquilo que está sendo falado pelo ator no vídeo, no filme, né? Então, quem entende inglês e vê o ator ali falando e vê a legenda ali, às vezes fica irritadíssimo, porque sabe que aquilo ali não é aquilo que o ator está dizendo, né? Então, não é porque o filme está sendo legendado que a coisa vai ser mais real, né? Na verdade, o dublado às vezes pode sair até mais correto do que com o sentido daquilo ali, do que uma simples tradução ali embaixo, ok? Então, se vocês puderem assistir o filme, assistam o filme também dublado. Eu acho que tem ele dublado, inclusive eu acho que tem ele grátis aí no YouTube, tá? Se vocês quiserem assistir. Quem somos nós, ok? Bom, a lua cheia vai acontecer no grau 15 de Aquário. Então, a gente está falando de um segundo decanato. Um decanato que traz uma energia mais fixa, que traz ali uma energia de realização, de concretização. E a gente está falando de lua em Aquário. Lua é a libertação. Essa lua em Aquário faz com que a gente consiga entender que fazemos parte de um todo, de um grupo, de pessoas que estão junto com a gente, trabalhando junto com a gente para aquele nosso ideal. Então, se a gente tem alguma coisa para realizar dentro da gente, muitas vezes a gente pode, de alguma forma,
se inserir nesse grupo de pessoas, né, de moradores do planeta Terra, contar um com o outro, buscar ajuda um com os outros, né? Então essa lua em Aquário traz para a gente também uma grande libertação, uma libertação de uma necessidade de ser de um jeito, seguir um padrão, de ser aceito por uma sociedade, por não ser julgado, por não ser apontado, da gente ter um reconhecimento. Isso é uma coisa muito importante a ser dita também. Leão, ele puro, ele em si, ele não tem necessidade de fama, de reconhecimento, de brilho, porque ele simplesmente não busca isso. A energia pura em si não busca isso porque ele é naturalmente assim. E na verdade, como todo mundo é especial, todo mundo em si próprio tem seu brilho próprio, seu brilho especial, não tem idolatria. Ninguém idolatra ninguém, todo mundo ama e respeita todo mundo dentro, né, daquela utopia, né, dentro daquele ideal que é Leão. Só que isso não ocorre, né? Quando a gente tem Leão e a gente leva Leão para um outro lado, que a gente busca o reconhecimento, que a gente busca a adoração, que a gente busca a admiração, que a gente busca que todo mundo grite, te amo, nossa, você é maravilhoso. Ou seja, colocar você num pedestal, né? Ter fama, se tornar conhecido. Né? Isso aqui, o YouTube, né? Essa questão de botar a cara, a tapa aqui, de mostrar a imagem, muitas vezes as pessoas associam muito a sua imagem, querem ser reconhecidas, querem ter fama, só que quem busca isso, busca um aprisionamento, porque fama traz aprisionamento, fama limita, não só fama, quando alguém te admira, quando você tem que manter uma imagem, né? Você tem que manter aquela imagem daquela pessoa que é amada, que é adorada, que faz isso, que faz aquilo, você tem que manter aquilo te aprisiona, sabe? Muitas pessoas sonham com fama, mas não sabem o tanto que isso aprisiona, tira a vida das pessoas. Tem atores, tem artistas nesse mundo, nesse meio, que simplesmente não dão conta do recado. A Winehouse foi uma. Vocês veem a Ana Paula Arósio, foi outra que desapareceu do meio artístico porque não dá conta, não consegue lidar com essa energia, porque essa energia ela aprisiona, ela tira a vida, ela suga quando a gente não sabe utilizar. Muitas pessoas falam assim, Débora, por que você não aparece sempre? Por que você não usa a sua imagem? Né? Por que você não busca, né, aumentar o seu canal? Tem youtubers que falam para mim, Débora, se você usasse a sua imagem, de repente você já estaria com mais de 200, 300, 500 mil inscritos. Mas não é isso que eu busco. Eu não busco essa fama. Eu não busco ser conhecida dessa forma. Eu não busco sustentar uma vida aprisionada. Eu tenho Saturno em Leão, né? E esse Saturno pede um amadurecimento também dessa questão da sua imagem, né? De você trabalhar essa questão da fama, de expor a sua imagem, também está relacionado aos namoros, né? Ser sagitariana, ter Saturno em Leão ali, limita um pouco essa questão de namorar, né? Eu sou meio exigente com isso também. Quando eu falo de relacionamento, eu falo de uma forma séria, de uma forma consciente. Eu procuro sempre trazer um equilíbrio para a emoção, né? De não deixar essa emoção, essa coisa toda, essa paixão toda dominar, né, querer dominar o outro, ou ser dominada por alguém, ou alguém, né, domar o outro. Isso tudo para mim tem que ser muito bem dosado, e eu vejo que as pessoas elas não sabem equilibrar isso, né, a questão de se relacionar de forma equilibrada, de forma tranquila, né, de forma, sem tentar dominar o outro, ou, né, ter aquela total dependência emocional, sentimental do outro. Eu prezo muito a liberdade, né? E isso que Aquário fala. Aquário fala dessa liberdade, da gente saber ser amigo. Sabe o que é interessante? Quando a gente se relaciona com alguém, quando a gente ama alguém, quando a gente se apaixona por alguém, é a gente se tornar amigo daquela pessoa. Porque quando a gente se relaciona com os amigos, nós somos tão nós mesmos, né? Nós somos tão autênticos. Geralmente nós somos assim, né? A gente mostra realmente, a gente tem uma facilidade de conversar, a gente
troca super bacana. Então o ideal mesmo é a gente trazer para os relacionamentos, para essa questão do amor, né, da paixão, do coração bater, as pernas ficarem tremendo, de ter aquele friozinho na barriga, trazer um equilíbrio para isso. E o equilíbrio está em Aquário. E esse equilíbrio está associado a essa lua maravilhosa que a gente está tendo e esse eclipse que está ocorrendo no signo de Aquário agora para a gente. Então isso é super interessante da gente trabalhar, né? A gente trabalhar essa libertação, essa possibilidade da gente se conhecer, da gente trabalhar os nossos problemas internos, a falta de amor próprio, a falta de autoconfiança, né? Do brilho próprio, de fazer esse brilho brilhar de verdade para a gente, porque muitas vezes a gente busca brilhar de uma forma que as pessoas nos aceitem. Isso é tão triste, porque a gente está tentando brilhar para ter a aprovação dos outros e a gente acaba não se aprovando, a gente acaba não vendo a nossa verdadeira qualidade, né? Então é muito interessante a gente aproveitar essa energia de, né, Lua ali em Aquário e Sol em Leão para a gente trabalhar essa questão do brilho interno, né, e da consciência, da libertação dessa dependência, dessa insegurança que a gente traz em termos de relação, né, de relacionamento, de sentimentos, de conquistas, de amor, de brilho, de sucesso, né? Porque não é só nos relacionamentos que a gente busca essa aprovação, é no trabalho. A gente busca ser aprovado o tempo inteiro no trabalho, a gente busca ser aprovado nas amizades, a gente busca ser aprovado na escola, com qualquer lugar que a gente, né, pertença. De todas as formas a gente busca aprovação. Né? E a aprovação é Leão, né? A gente ser aprovado, a gente ser aceito, a gente ser amado, a gente ser admirado, as pessoas falarem, nossa, que orgulho que eu tenho de você, né? Por um trabalho, né? Por uma coisa que você está chefiando, por uma coisa que você está comandando. E o que o Sol comanda? O Sol comanda a gente, né? O Sol, o nosso comando maior não é de uma empresa. A gente não comanda uma empresa, a gente não comanda um trabalho, a gente não comanda um projeto. Quem a gente realmente domina somos nós mesmos, nós estamos no controle de nós mesmos, então nós estamos administrando de verdade no comando, sendo reis ali de nós mesmos. Então esse leão, ele precisa ser trabalhado de dentro para fora, conforme a gente vai trabalhando ele dentro, ele vai refletindo de forma harmônica e equilibrada para fora. E a lua ali em Aquário, ajudando a libertar a gente dessas amarras, tornando a gente bem originais, verdadeiros, né? E sabendo, aprendendo a se relacionar com as pessoas de forma mais leve, mais tranquila, mais libertadora, né? Com a mente mais aberta, quebrando alguns paradigmas, buscando sair de um padrão ou de ser aceito de uma forma, ou, né, se forçar a ser uma coisa porque é assim que eu sou aceita, é assim que as pessoas me dão like, é assim que as pessoas me dão joinha, é dessa forma, então é assim que vai ser, entende? Bom, mas vamos para o ritual, que a gente já está aí com bastante tempo de vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é primeiro escolher 2 palavras, porque esse ritualzinho ele vai durar 14 dias, 2 semanas, tá? São 7 dias, né? 7 dias e depois mais 7 dias. E a gente vai utilizar o poder das palavras, mas também a gente vai utilizar o poder da água e dos cristais. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente vai pegar um cristalzinho, tamanho que for, uma garrafa, de preferência de vidro, né? Porque plástico, principalmente quando a água fica fora da geladeira, né, quando pega sol, né, tem alguns químicos ali que vão para a água, então se puder ser de vidro, de metal, né, qualquer coisa que não seja plástico seria melhor. Então uma garrafa de vidro, pegar um cristal, quanto mais puro, quanto mais bruto ele for, melhor. E cristal aquele branco, tipo esse aqui, olha, tá vendo? Tipo esse, tá? Cristalzinho normal, quanto mais bruto melhor. E aí a gente vai pegar esse cristal e a gente vai colocar dentro dessa garrafa de água. A garrafa, a água, obviamente, ela tem que ser filtrada, ou se puder ser aquela água natural mesmo, se vocês, quanto, né, mais natural for essa água, melhor, né? Mais pura ela for, melhor. Bom, aí essa água a gente vai
pegar um papel, na verdade pode ser também um durex daqueles transparentes, e a gente vai escrever a palavra que a gente vai intencionar ali. Então, quando vocês virem o filme que eu falei para vocês, Quem Somos Nós, vocês vão entender o poder que as palavras escritas elas têm sobre as moléculas da água, né? Então, as palavras elas têm o poder de transformar as moléculas dessa água. Quando a gente intenciona uma energia, quando a gente coloca uma escrita ali, a gente está transformando as moléculas dessa água. E quando a gente toma essa água, ela de certa forma ela acaba se unindo, se juntando à nossa água do nosso corpo, né? Que a gente dizem que a gente é 90% água, né? No nosso corpo. Então é a gente colocar de certa forma na hora que a gente beber, que vai ter o horário certo para a gente beber. Então, por exemplo, vocês vão escrever na garrafinha ali. Pode ser na própria garrafa de vidro, com uma caneta que depois dê para apagar, ou um durexzinho, ou pode ser até um papel. Mas se puder ser um durex daquele transparente, onde consiga escrever a palavra ali com uma caneta, né? E parecer que a água está tendo contato com aquela palavra, melhor. Então, por exemplo, vamos colocar aqui as duas palavras relacionadas a leão. Então, vamos supor que você quer amor próprio, autoconfiança. Então, você vai pegar a palavra amor ou amor próprio e você vai escrever essa palavra na garrafa. No momento que você escreve essa palavra, nos primeiros 7 dias, você vai deixar essa palavra atuando nessa água e você vai tomar essa água todo dia. Você pode tomar essa água quando você acordar, principalmente ao meio-dia, tá? No horário de meio-dia, que é quando o sol está no seu pico. Então, de 15 para meio-dia até meio-dia e meia, dá para tomar essa água, e nessa hora, no sol do meio-dia, é que a gente vai pensar a respeito daquela palavra que está ali. Então, pensando na palavra amor próprio. Então, você vai tomar aquela água, você vai tomar uns golinhos daquela água com cristal lá dentro, tá? Lá dentro da água. Você pega o copinho e toma aquela água, e o cristal vai continuar lá dentro e sempre mantendo um pouquinho da água dentro da garrafa. Então, você vai tomar essa água intencionando, né? Lembrando, pensando naquilo que a gente quer. Então, amor próprio, poxa, que eu me ame, que eu aceite meu corpo, que eu aceite os meus defeitos, que eu entenda, que eu saiba conviver com eles e, se possível, se eu conseguir melhorar, melhor ainda. Ou seja, a gente vai começar a pensar, a intencionar aquilo que a gente está desejando através daquele poder daquela palavra, né? Então, o amor próprio está escrito ali, e a molécula daquela água que a gente está tomando, ela já está modificada e ela vai entrar no nosso organismo. E no momento que ela entra no nosso organismo, a gente vai imaginar o nosso corpo todo sendo tomado por amor, né? Então, visualizar, imaginar, realmente sentir a coisa acontecendo. Aí você faz isso durante 7 dias. Aí você pode começar a fazer esse ritual no domingo, tá? No domingo já tá valendo. Você já pode preparar tudo no domingo e no próximo domingo tomar o restante da água que está ali naquela garrafa. Você vai preencher essa garrafa com água pura novamente, com água filtrada novamente, e você vai colocar uma outra palavra. Então a gente tem a oportunidade de trabalhar 2 temas dentro desse eclipse. Aí você vai, coloca, sei lá, felicidade, você quer ter alegria, você quer ter prazer em viver, né? Você quer se divertir mais, que é um outro tema de leão. Então você vai colocar a palavra felicidade nessa água, vai escrever da mesma forma com cristal lá dentro, o mesmo cristal, tá? E aí você toma de novo, ao acordar, ao meio-dia, principalmente antes de dormir, você toma um copinho dessa água. E aí você ao meio-dia intenciona, imagina, né? Se vê, fala, pensa, verbaliza que você quer ser feliz, que você quer encontrar a sua felicidade. Imagina você feliz, pensa naquilo que te faz feliz, entende? E aí você vai trabalhando essa energia. E aí quando chegar no próximo domingo, que já vai estar ali próximo ao eclipse solar, aí você pega esse cristal da água, você guarda com você, você pode guardar no altarzinho, você pode guardar no meio das suas coisas, e sempre que você precisar, sempre que você se sentir triste, por exemplo, porque você intencionou felicidade, quando você se sentir down, para baixo, é só você
pegar aquele cristal e colocar perto de você, colocar na sua cabeça, ou botar debaixo do seu travesseiro, ou colocar do lado da sua cama, ou colocar no seu peito, né, para trazer felicidade. Se você estiver sentindo que está faltando amor próprio, coisas do tipo, pega esse cristal. Então esse cristal vocês vão poder utilizar para sempre, se quiserem, né? Mas principalmente durante os 6 meses do efeito do eclipse, tá? Então esse cristal ele vai ter um efeito muito forte pra gente durante os 6 meses, tá? O próximo eclipse que vai ter, né, daqui a 6 meses, tanto o eclipse lunar quanto o eclipse solar que vai acontecer ano que vem, tá bom? Então é isso, pessoal, esse seria o ritualzinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam aqui embaixo que assim que possível eu respondo vocês, tá bom? Assistam o filme que eu indiquei para vocês, super vale a pena. Se vocês já assistiram, vale a pena assistir de novo, porque, né, aquele filmezinho atiça a gente, né? Traz pra gente um empoderamento muito interessante. Lembrando que o eclipse ele vai acontecer nessa segunda-feira, no grau 15 do signo de Leão e Aquário, né? Porque é a oposição exata. Depois eu faço um vídeo bem rapidinho mostrando para vocês como é que vai estar o mapa do eclipse. E ele vai acontecer às 15 horas do horário de Brasília também, tá? Então fiquem atentos aí, 15 horas e 10 minutos, ok? 15, o número 6 está muito forte nesse eclipse, tá? E o número 6, ele é incrível, gente, como é que as coisas casam, né? Mas o número 6, ele é o casamento, né? Ele é o casamento do masculino e feminino, são os dois triângulos, né, que se unem, né? A estrela de Davi, se vocês já viram aí. Então, é o equilíbrio, e é lindo isso, né? Então é o equilíbrio dos polos. Então tem um poder, esse eclipse está com um poder muito grande. Tanto esse quanto o eclipse que a gente vai ter também ali no dia 21 de agosto, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil para vocês, espero que vocês gostem. As coisas foram meio improvisadas assim mesmo, tem um arzinho quente aqui porque Brasília tá fria. Então, esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o heating aqui, é o calorzinho, é o arzinho quente que está aquecendo aqui meus pés. E tem um sonzinho que eu esqueci de desligar, que está tocando ali a fundo. Eu espero que não tenha pego pelo microfone aqui. Então é isso, foi tudo muito improvisado, tudo muito assim, de repente, como Aquário adora. Então é isso, agradeço muito o carinho de vocês sempre, estou sempre lendo os comentários, sempre que possível respondendo vocês, agradeço demais o carinho, um beijo grande para todos, um ótimo eclipse para vocês, eclipse lunar parcial, tá bom? E nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá, tchau, tchau!